Eu poderia ter faturado muito mais se eu soubesse dessas dicas de Harvard quando eu escalei minha primeira empresa. Eu sou o Diogo Mota, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. E nessa aula eu vou destrinchar um artigo muito importante do Harvard Business Review, que é uma revista de Harvard sobre negócios, com o autor Daniel Goleman, que é um dos melhores autores sobre liderança e inteligência emocional. Bom, nesse artigo, Daniel Goleman ele cita os 6 estilos de liderança e como utilizar esses estilos e em quais momentos utilizar. Então basicamente é liderança que gera resultados. Eu espero que nesse vídeo você saia de forma rápida e sucinta, mais enriquecido para voltar para sua empresa e executar todas as dicas do Daniel Goleman. Bom, quais são os estilos de liderança existentes e qual é o melhor? Essa é uma pergunta que se repete muitas das vezes em todas as discussões de empresários de alto nível que estão buscando a melhoria da companhia deles. Existem vários tipos de liderança e a discussão é muito frequente porque todo mundo sabe, todo empresário, todo CEO, todo líder executivo de uma empresa sabe que a liderança pode quebrar ou fazer a sua empresa crescer. Todos os bons líderes fizeram bons negócios, negócios que escalaram, que deram resultado, porque tinham padrão de liderança de alto rendimento. Mas ninguém é perfeito, cada um tem uma forma de liderar e nesse vídeo eu vou te contar os detalhes de cada forma. Bom, o primeiro ponto é que todas as discussões sobre liderança elas não passam por uma análise quantitativa. A maioria das conversas sobre liderança elas vão de um ponto de vista empírico, um ponto de vista de dia a dia, do que cada um vê. Então, existem estilos de liderança que são mais afetivos, existem estilos de liderança que são mais dominadores, mais coercitivos, e o Daniel Goleman descreveu cada detalhe dele. O estudo sobre liderança mudou quando uma empresa chamada Hay McBear fez uma pesquisa com 3.871 empresários para conseguir mapear e quantificar realmente em dados, em número, qual é o melhor estilo de liderança. Então nesse vídeo é pouco achismo e mais dado. É muito importante que você, gestor, use o dado, o database tão falado no seu negócio, para que o achismo saia da frente para dar lugar para o dado. Eu vou falar sobre os 6 estilos de liderança, mas no final o Daniel Goleman deu alguns ajustes, alguns detalhes que conseguem minimizar os riscos de usar cada um. Então assista até o final porque vai ser muito enriquecedor para você. Então são 6 estilos: coercitivo, visionário, afetivo, democrático, modelador e treinador. Primeiro que a pesquisa define que 87% dos líderes de alto escalão, seja isso C-level, diretor, CEO, qualquer executivo, 87% desses líderes têm alguma dessas skills de liderança. Ou seja, é dado, aqui tem valor realmente, aqui você precisa dominar, estudar e entender e levar para a sua companhia. Bom, seguindo o slide aqui na tela, o primeiro estilo é o estilo coercitivo. Qual que é a melhor forma de traduzir o estilo coercitivo? É o faça o que eu digo. Basicamente o líder coercitivo ele não tem muito controle de afeto, de carinho, de realmente levar para um lado de treinamento. O líder coercitivo é um líder que domina sobre o outro e acaba com a flexibilidade daquele negócio. Então esse líder ele precisa ter autocontrole, ele precisa ter um ímpeto muito grande, mas no fundo, o maior problema do coercitivo é que o clima organizacional tende a ficar negativo. Tá? Mas é surpreendente, em algumas pesquisas mostram que o líder coercitivo ele pode ser utilizado em momentos muito específicos, quando você está com problema de cultura ou problema de resultados, mas obviamente não por um longo período de tempo. Esses líderes coercitivos eles têm que ser mais uma ferramenta para você utilizar em momentos de crise, não um padrão que deve ser levado eternamente na sua empresa. Bom, primeiro ponto do líder coercitivo: as decisões elas acabam sendo autoritárias e a criatividade acaba. Se a gente for para o Vale do Silício analisar os bons negócios de lá, eles têm uma preocupação muito grande em não limitar a criatividade dos colaboradores. Nós que somos líderes sabemos que a nossa mão não vai fazer resultado nenhum na companhia a longo prazo, mas a criatividade dos colaboradores é muito importante. 2. Dinheiro não é tudo. O coercitivo mata o orgulho das pessoas. Existe um tema muito estudado que é o fato de que as pessoas a partir de um certo nível, quando elas saem do nível operacional e passam para o tático, elas param de pensar no ponto inicial em dinheiro.
O dinheiro é um problema para quem ainda não resolveu suas necessidades básicas. Se a gente for olhar a pirâmide de Maslow, quando você começa a realizar suas necessidades básicas, o próximo passo é a realização. E uma liderança coercitiva, ela consequentemente mata a criatividade, e a matança da criatividade consequentemente mata o orgulho de trabalhar na companhia. Se sentir pertencente é uma das causas mais perenes da humanidade. O pertencimento é muito importante. Então esse é um perigo que você corre se você utilizar o lado coercitivo. Ele também pode causar uma baixa motivação, porque é um estilo de liderança dominador. Então isso vai matando a cultura da empresa, a pessoa não se sente pertencente a algo maior do que ela e consequentemente no longo prazo pode não funcionar. Agora, reforçando, quando você precisa mudar drasticamente o resultado da companhia ou mexer nas pessoas que estão ali, você pode utilizar, mas com muito cuidado, porque no longo prazo não vai dar certo. O estilo de liderança número 2 é o visionário. Eu particularmente adoro esse estilo de liderança porque é uma liderança que ela consegue proporcionar flexibilidade. A geração Z, principalmente, ela não é uma geração de liderança vertical, em que você manda e o outro obedece. Não, isso não funciona com a geração Z. Essa geração deixa de ganhar dinheiro, se for necessário, mas para estar num ambiente calmo, um ambiente que agrega a saúde mental dela. Então, gostando ou não, você tem que lidar com esse tipo de opinião. O líder visionário ele dá uma direção de futuro, ele consegue visualizar um bem comum e transmitir, traduzir isso de forma didática para o seu time. É quase que um estilo venha comigo, sabe? Eu estou indo para aquela direção, venha comigo se você gostar do meu propósito, eu vou chegar lá, não cheguei ainda e preciso de boas pessoas para realizar. No quesito clima organizacional, esse estudo provou que o visionário é extremamente positivo. Então se a gente for olhar a tabela, coloca a tabela aqui, diretor. A tabela mostra que todos eles, alguns são negativos, outros são positivos, mas o visionário é extremamente positivo no clima organizacional. Isso afeta diretamente a produtividade, o resultado da companhia. Então, seguindo, esses são os pontos positivos e negativos do líder visionário. Mas um ponto que eu queria dar atenção é que o líder visionário ele não microgerencia nenhuma tarefa. Um problema das pessoas que têm um ímpeto muito grande de resolver problemas, de conquistar um futuro grande, de criar uma grande empresa, normalmente elas têm muita vontade, elas acabam microgerenciando. O que é microgerenciar? Fulano, terminou esse trabalho? Fulano, você já terminou? Fulano, como é que tá? Como é que tá indo? Me atualiza do status. Então isso é microgerenciamento. E ele acaba com a liberdade, que consequentemente acaba com a inovação. Então o líder visionário ele dá a direção, mas deixa com que as pessoas tenham flexibilidade para exercer o método que elas julgarem mais interessante. Não é para você deixar de monitorar, o monitoramento é muito importante, mas monitore os KPIs, monitore o resultado, os dados, não o dia a dia. Monitorar o dia a dia pode acabar com a paixão do seu colaborador de trabalhar na sua empresa. Bom, o terceiro tipo de líder, eu queria contar uma história. Eu, nesses últimos anos, eu aproximei do Ricardo Nunes, Ricardo Eletro. E o Ricardo uma vez ele me falou, Diogo, o único modelo de gestão possível é o 3G. Gente, gente, gente. Então para quem não conhece a trajetória do Ricardo Nunes, vale a pena conhecer e entender um pouco mais de como ele geriu um faturamento que chegou a mais de 12 bilhões por ano. E ele é um líder afetivo. O líder afetivo ele tem uma capacidade muito grande de cativar as pessoas ao lado dele. Tanto é que até hoje ele cultiva as lideranças da época da Ricardo Eletro. Então o líder afetivo ele tem uma capacidade de não deixar de lado o sentimento do seu colaborador. Tem que, obviamente, tomar cuidado para não ser afetivo de mais ou de menos. Mas ser afetivo faz com que as pessoas se aproximem de você, que elas realmente se abram e que quando você resolva o problema delas, elas te entreguem a fidelidade. A fidelidade é muito importante, mas não se conquista com falsidade. Tem que ser genuíno. A preocupação tem que ser genuína com o seu liderado para que ele realmente consiga se abrir e você conseguir transformar a vida dele. E claro, tem um ponto que é muito importante, que normalmente os estilos de liderança eles são muito baseados em feedback negativo. Então, por exemplo, você está na sua sala com seus 8 a 9 liderados, que inclusive é um número mágico, digamos assim, segundo os estudos. Ter
Um líder para 8 ou 9 liderados é um número nem de mais nem de menos. Enfim, quando você está na sua sala com o seu time, normalmente você só vai se pronunciar, só vai conversar com ele quando ele fez algo errado. Então, esse é um problema que faz com que a pessoa comece a querer deixar de inovar ou de ter criatividade, porque ela fica com medo do feedback negativo. O líder afetivo ele tem uma capacidade de premiar positivamente as pessoas que fazem certo, que é o feedback positivo. Isso vai criando uma harmonia no lugar. A pessoa gosta de acertar. É quase que fosse um treinamento de cachorro. Feedback negativo e feedback positivo. O ser humano também funciona assim, obviamente, dentro das suas diferenças, não me entenda mal. Mas o feedback negativo e positivo é muito importante para o ser humano e o líder afetivo tem essa capacidade. Estilo de liderança número 4 é o líder democrático. Eu causei um pouco de polêmica quando eu fiz o meu vídeo sobre o líder democrático, porque eu particularmente não gosto desse estilo de liderança. Inclusive o Thales Gomes do G4 tem uma fala muito forte sobre a liderança democrática. Diretor, coloca aí para eles verem. Não funciona a democracia. Faz democracia na tua casa pra você ver. Quem tem 3 filhos aqui, vota lá. O que vocês querem comer, que hora que você quer dormir, vocês vão ver o que vai acontecer na tua casa. Mesma coisa na empresa, vota na empresa. Ah, o que vocês querem? Modelo presencial ou remoto? Pô, óbvio que eu quero remoto. Querer presencial pra trabalhar mais? Faz sentido não, pô. Você acha que o cara vai escolher isso? Você for doido. Eles vão querer sempre o mais fácil. Mas é por isso que existem adultos, e os adultos mandam. É por isso que existem gestores. A empresa deveria ser uma monarquia mista, onde você tem a tua diretoria, são os seus aristocratas, que vão te ajudar no processo de decisão. Mas você é o monarca. Parte de você é a ordem. Vocês têm que tomar o controle da empresa de vocês. A gente está vivendo uma geração de gestor frouxo, que fica ouvindo birra de adolescente mimado. E essa geração ela cresceu para trabalhar, continua adolescente, não virou adulto, e quer tudo, pode tudo, mas não deve nada. Isso não funciona. Vai dar merda. Quem manda na empresa de vocês é vocês. Lembram isso? Vocês criam a regra. Quem não quiser que vá embora. Bom, é exatamente isso que o Thales falou. A liderança democrática é como se você pedisse para todo mundo decidir por um bem comum. Mas isso é impossível. Uma espécie de aristocracia em que você manda e define o objetivo a ser alcançado, define o como, mas que tem a aristocracia em volta de você para te ajudar a tomar melhores decisões, é a melhor forma. Ninguém pergunta para um filho se ele quer chocolate ou alface. É óbvio que ele vai querer o chocolate. Mas muitas das vezes o alface é o melhor para ele. Esse é o trabalho do líder. Não é ser amado e sim ser respeitado pela mudança de vida que ele tem gerado e pelo salário que ele paga, obviamente. Mas segundo Daniel Goleman, quando você, líder, tem dificuldade ou está com falta de repertório para a tomada de uma decisão, a democracia pode ser positiva, porque você acaba criando uma espécie de consenso e as pessoas se sentem em liberdade para emitir a opinião delas. E aí, essa democracia pode fazer com que você tenha insights que você não teve. Esse é o único ponto positivo. Insights que você nunca teria se você fosse um líder coercitivo, por exemplo. O líder coercitivo ele tem que tomar a decisão sozinho, porque ninguém quer falar com ele. Ele é tão chato, ele é tão negativo e ele bate tanto que ninguém quer falar com ele. Ele quer realmente distanciar do líder coercitivo. O estilo de liderança número 5 é o estilo modelador. O estilo modelador é um estilo muito baseado em alta performance. Eu gosto de utilizar o estilo modelador no início da companhia. Quando você está ali no 1 ano, 2 anos para começar a realmente tracionar o seu negócio, o estilo modelador ele traz o time muito para perto e eleva a alta performance. Então é literalmente modelar as pessoas de alta performance. Por que eu gosto de utilizar isso no início? Porque normalmente no início você consegue estar mais próximo desse time. A alta performance ela acaba trazendo alguns problemas emocionais para o seu time. Mas se você estiver por perto, algumas vezes você vai conseguir remediar e prevenir esse tipo de problema. O estilo modelador numa empresa grande acaba criando uma cobrança muito grande. E a cobrança muito grande, ela é de certa forma limitante. Ela faz com que você trace metas, mas a meta acaba sendo um teto e gera uma pressão emocional muito grande no seu time. E além disso, o líder modelador ele acaba microgerenciando, porque ele quer tanta performance que ele acaba pegando para fazer. Esse é um detalhe muito ruim do modelador, porque ele acaba tendo a necessidade de pegar para fazer. Então ele também está sempre estressado. O empresário modelador ele está sempre estressado, sempre tendo a sensação de que está fazendo tudo.
E isso, na verdade, não é culpa do liderado, é culpa sua, que acaba microgerenciando e centralizando todas as decisões em você. O líder número 6 é o líder treinador. Eu também gosto muito desse tipo de liderança. Não é para empresas que têm a necessidade de crescer rápido. O que é a necessidade de crescer rápido? Por exemplo, quando você tem um investimento de um VC, de um Venture Capital, esse VC ele quer tirar o dinheiro dele X vezes multiplicado em um determinado período de tempo. Então o líder treinador ele acaba preocupando mais com o longo prazo. Ele quer desenvolver as pessoas que ele tem ali para criar um time compacto e coeso de pessoas que realmente entregam e têm as qualidades necessárias. Agora, ele não tem uma exigência alta num curto período de tempo. Então, para entregar resultados muito rápido, é muito difícil que você use o líder treinador e consiga gerar o resultado desejado. Bom, esses foram 6 estilos de liderança. Mas o detalhe mais importante que eu te falei, que eu ia falar no final do vídeo é, segundo Daniel Goleman, a melhor característica da liderança é flexibilidade de troca de estilo. Então eu vou deixar aqui para você, dentro do site da Gent, uma planilha que mostra quando e como utilizar o estilo moderador, o visionário, o coercitivo. Lá você vai entender como um manual. Imprima esse manual e tenha com você. E à medida que a sua empresa for pivotando e mudando de sensações, de sentimento, de clima organizacional, use isso como um manual para definir para onde você vai. Tenha flexibilidade. Eu em muitos momentos já tive que ser coercitivo, mas também amo ser um treinador, amo ser um visionário, porque isso me dá flexibilidade para criar e flexibilidade para o meu time criar. Espero que você tenha gostado, comente aqui a sua opinião sobre tudo que eu falei, compartilhe com o seu amigo empresário, porque é muito importante que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Para acessar novos vídeos, siga o canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, porque isso faz com que o algoritmo entenda que o vídeo tem qualidade e vai entregar para mais empresários, para a gente realmente criar um movimento no Brasil inteiro de liderança eficaz. Até a próxima. Tchau, tchau.